Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ver a respeito de Pedro. Então eu quero ler com você primeiramente em Lucas 22, a partir do versículo 54, diz assim: Pedro nega a Jesus. Então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Depois nós vamos ver o tratamento de Pedro. Então aqui, Pedro, ele conhecendo a Jesus, seguindo o Mestre, tendo experiências com Jesus ali no mar, quando eles enfrentaram aquela tempestade que Jesus veio de encontro deles, e daí eles acharam que era um fantasma. Jesus disse: Calma, não temam, sou eu. Pedro disse: Mestre, se és tu, então me fazes ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, vivenciou muitos milagres, foi o mesmo que negou Jesus. E quantas vezes, para agradar alguém, a pessoa até mesmo nega a sua fé. Não, eu não vou negar. Não, eu sou uma simpatizante. Eu gosto de ouvir essas mensagens, né? Às vezes a pessoa é questionada por um familiar e ela nega. Aqui Pedro, ele mentiu. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Pedro mentiu, que não conhecia Jesus. Ele mentiu. E quando ele negou pela 3ª vez, Jesus olhou para ele, o galo cantou, Jesus olhou e ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito. E aí a palavra aqui, se a gente for olhar, vai ter muitos Pedros daqui para frente. Vai ter. A palavra diz que muitos vão apostatar da sua fé. Muitas pessoas vão abandonar Jesus. Quando o cerco começar a apertar, quando a besta estiver aí, quando o anticristo estiver aí, muitas pessoas vão negar a Cristo. Muitos vão dizer: eu não conheço, não, nunca fui numa igreja, não, esse Jesus aí eu não aceitei, não. Vai ter muito Pedro nesse momento aqui. Depois, glória a Deus, que Pedro sofreu uma restauração. Teve a conversão de Pedro, que nós vamos ver depois. Então, quantas pessoas, às vezes, para agradar alguém, ela nega a Cristo. Ela deixa Deus de lado, ela não prioriza ao Senhor, porque ela tem que agradar o outro. Quantas pessoas estão assim? E eles acham que vão ter tempo. Gente, a vinda de Jesus está na porta. Se as pessoas não se arrependerem hoje, amanhã de repente não vai dar mais tempo. Aqui Pedro, ele teve tempo. Ele teve tempo para se consertar. Mas será que alguns vão ter? Tem pessoas que acham que, não, eu vou viver a minha vida depois, quem sabe? Tomara que dê tempo.
Quando a gente assiste um devocional, né? A gente está ali ouvindo a palavra, pedindo a Deus que o Senhor use alguém para dar aquela palavra para falar com a gente, e Deus dá. Quando nós ligamos uma televisão, eu até evito. É tanta morte, é tanta tragédia, é gente matando gente no trânsito, o carro, gente, as pessoas estão, isso é uma arma. Quantas vidas estão sendo ceifadas em acidentes, bestas, essa é a palavra, num descuido. Às vezes a pessoa tá ali, ela bebe e vai pro volante, ela perde o reflexo e o diabo coloca na mente dela, não pega, vai. Daí acontece algo. Aí às vezes lá naquele acidente, se dá tempo, se a pessoa se salvar, quem sabe ali ela consegue. Mas e se não der tempo? De ter liberado o perdão, de ter pedido perdão, de ter se reconciliado com alguém? Então isso é algo muito sério. Nós precisamos parar de empurrar as coisas com a barriga, de deixar as coisas, não, quem sabe amanhã. Tem aquele ditado que diz, não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. E tem pessoas que estão negligenciando o hoje, achando que amanhã vai dar. Depois de amanhã, depois, e estão indo. Quantas pessoas estão vivendo numa procrastinação há tempo, há anos, numa acomodação, não saem da zona de conforto? Quantas pessoas param de pregar o evangelho, não fazem aquilo que Jesus chamou? Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é para mim e para você. O ide não é só para o pastor da igreja, não é só para o obreiro, não é só para o ministro, não é só para o diácono, não. Para o ministério de louvor, não. O ide é para nós. E nós vamos prestar contas diante de Deus da nossa negligência e da nossa omissão. Aquela alma que nós deixamos de pregar, de evangelizar, se aquela alma não se converter, se outra pessoa não chegar lá, Deus vai cobrar da nós. A palavra diz que Deus vai requerer o sangue daquela pessoa inocente, daquela pessoa que não se converteu por um mau testemunho. Quantas pessoas deixam de se converter por maus testemunhos? E a palavra, ela diz, gente, é inevitável que venham os escândalos. Jesus mesmo falou, mas ai daqueles por quem eles sobrevierem. Tem escândalos? Tem. E isso em várias denominações. Várias denominações. Mas ai daquele por quem eles sobrevierem. Essa pessoa vai ser punida com mais rigor. Porque ela conhece a verdade. Então, nós precisamos deixar de ser negligentes. Tem pessoas que brincam de ser gospel. Ah, eu sou evangélico. Gospel e evangélico é uma coisa, agora cristão não é para qualquer um. Ser crente não é para qualquer um. Ser cristão é parecido com Cristo. É negar a si mesmo. É renúncia. É busca. É consagração. É estar na presença de Deus. É obediência. É obediência à palavra. É andar na direção de Deus. Dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Senhor. Não pelas emoções, mas conduzido e dirigido pelo Espírito. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas não buscam se curar de rejeição, de orfandade? Muitas pessoas estão com tantos traumas na sua vida, já estão com tantas doenças psicossomáticas. Pessoas estão atormentadas mentalmente, espiritualmente. Elas não se libertam. Porque elas não querem. Parece que a pessoa não quer sair daquela situação. Nós precisamos dar o passo de dizer, Senhor,
me molda. Eu não quero mais ser assim. Pai, eu não quero ser negligente. Senhor, eu não posso ser assim. Aí aqui, eu quero ler aqui, em João 21, do versículo 15, diz: Pedro é restaurado por Jesus. Antes de Jesus ir aos céus, depois que ele ressuscitou dos mortos, Jesus trabalhou muitas coisas aqui antes de ir para o Pai. E uma delas foi a restauração de Pedro. Aqui a palavra diz, João 21, 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Cordeiros, os cordeirinhos, são as ovelhinhas recém-nascidas na fé. Jesus disse para ele: cuida dos meus cordeiros, Pedro, cuidar. Quando chega uma pessoa nova na igreja, nós precisamos cuidar daquele cordeiro que chegou. Porque aquela pessoa, ela chega ferida, muitas vezes. Ela chega ali com a lã cheia de carrapicho. Só que ninguém quer curar. É fácil depois, quando a ovelhinha tá limpinha, daí todo mundo quer. Mas quando ela chega ali, machucada, ferida, quem é que vai cuidar? Ela precisa ouvir a palavra, ela precisa de cuidado, ela precisa que alguém esteja ali: ó, irmão, estou orando contigo, irmã, conta comigo. Oração, colocar aquela vida diante de Deus. Paulo disse: eu preguei, o outro regou, mas quem colheu o fruto foi o Senhor, foi o Espírito de Deus. Um pregou a palavra, o outro regou com oração e o Senhor colhe o fruto. Então, esse é o cuidar, é estar ali em oração, gastando tempo de oração para que aquela vida permaneça, para que aquela pessoa persevere, para que ela não desfaleça nas lutas que vão se levantar. Porque antes dela vir para Cristo, ela não via. Com os olhos naturais, ela não conseguia ver o espiritual, o diabo agindo na vida dela. Mas depois que ela veio para Cristo, ela começou a enxergar as lutas. Aí Satanás tenta enganar dizendo: antes de tu vir para a igreja, não era assim. Daí a pessoa começa a tomar aquele bombardeio na mente, é verdade. Nossa, a luta agora só apertou. Não, a luta já estava ali, só que antes você não via. Mas no momento que você veio para Cristo, os teus olhos espirituais se abriram e você começou a ver. Aí aqui, outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear, Pedro. Tu vai ser o pastor, Pedro. Tu vai cuidar delas, Pedro. Tu vai pastorear o rebanho. Tu vai cuidar do rebanho. Aí as ovelhas, daí já é um rebanho. Aí Jesus disse mais. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, Jesus, ele estava trabalhando no caráter de Pedro. Apacentar significa conduzir ao pasto, vigiar no pasto, pastorear, no pasto verdejante, que é a palavra de Deus. O pastor, ele dá o alimento, ele dá a palavra. E ele cuida do rebanho, para ver se aquela pessoa está se alimentando, levando ela para o pasto, conduzindo ela para a água da vida, que é Jesus. Aí Pedro, ele se entristeceu, mas ele negou 3 vezes. Jesus fez 3 vezes, Jesus perguntou a mesma coisa. Ali Jesus estava trabalhando o caráter de Pedro. E Deus, ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer trabalhar na nossa vida. Tem lutas que se levantam que é para nos moldar. Situações que vêm que é para a gente ser moldado. Deus, ele está forjando o nosso caráter.
no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da enfermidade, no meio da má notícia, Ele está nos forjando. Ele está trabalhando na nossa vida. E nós não podemos esquecer que nós somos barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos passar por esse processo de cura, de molda, forjar o caráter através da palavra. Então nós precisamos permitir que as mãos do Senhor toquem na nossa vida. Nós precisamos reconhecer, Senhor, eu preciso ser moldado. Eu preciso ser forjado. Pai, tira isso de mim. Às vezes é mais fácil fechar os olhos, olhar para o defeito do outro, né? É mais fácil. Olhar para os defeitos dos outros, falar dos outros é mais fácil. Eu lembro que um dia eu fiz uma dinâmica no grupo de estudos bíblicos, né? Que eu tenho aqui na minha casa. E ali eu fiz uma dinâmica. Elas precisavam responder algumas perguntas e falar sobre elas, qualidades e defeitos. Nossa, foi tão difícil. Aí uma delas brincando disse assim, não dá para falar dos outros? Não, dos outros é mais fácil. Eu disse, não, tem que ser o seu mesmo. Por que que nós não conseguimos olhar para nós e ver qualidades de Cristo na gente? É mais fácil olhar para o outro e dizer, não, a fulana é boa, ai, a fulano é isso. Ou olhar o defeito do outro, ao invés de olhar para o nosso e reconhecer e dizer, Senhor, tira isso de mim. Falta isso muitas vezes. Então, que essa palavra, ela venha para curar, para trabalhar na nossa vida, para que o Senhor possa estar forjando o nosso caráter, transformando a nossa vida, que a gente possa se colocar diante do Senhor como vaso, como barro e dizer, Senhor, me molda, transforma esse barro aqui em vaso de honra. Só que para se tornar um vaso, precisa ser moldado, tirando imperfeições. Quando o oleiro estava trabalhando no barro, quando Deus disse, vai lá Jeremias, desce lá na casa do oleiro, olha lá na olaria. Ele viu o oleiro moldando, ele viu que não estava bom, ele desmanchou, ele começou a fazer de novo. E quantas vezes for necessário, nós precisamos dizer, Senhor, reconstrói, muda isso, tira isso, Pai, eu não quero mais ser assim. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que nós precisamos de transformação, de mudança, que nós precisamos nos posicionar. Quando Pedro disse, Senhor, se é tu, então me faça andar sobre as águas e ter contigo, Jesus disse, vem. Pedro se posicionou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, ele sentiu medo, o vento começou a bater. Às vezes o diabo tenta colocar o medo para te paralisar, para impedir que você, pare de andar. Então, feche a porta do medo, coloque-se diante de Jesus e disse, Senhor, tira toda essa ansiedade do meu coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga, Jesus, me enche do teu amor. Eu quero perdoar com o teu perdão. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero ser como o Senhor. Me ajuda a ser como o Senhor. Aqui Jesus estava dizendo, Pedro, faça isso aqui, Pedro. Ali Jesus foi moldando o caráter de Pedro. E depois Pedro foi pregando a palavra. A primeira ministração de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram, porque ali Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí Pedro disse, quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Ele, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, ele e vocês, quem sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, porque não foste, você não falou de outras coisas, mas você falou, a realidade. Sobre esta pedra eu edificaria minha igreja. A pedra ali não era Pedro, a pedra é Jesus. Jesus era a base, ele é a base, a pedra angular, como o próprio Pedro falou em 1 Pedro, ele disse, a pedra angular que eles rejeitaram,
Cristo, ele é a base, é a rocha da igreja. Sobre mim, Pedro, você vai continuar e você vai começar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olha a mudança, a transformação de Pedro, gente. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, que você faça uma reflexão com esta palavra e que o Espírito Santo venha te moldar. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem esta palavra. Pai, que eles sejam moldados como Pedro foi, que eles se convertam como Pedro se converteu, que o Senhor seja a base, a rocha, a pedra angular destas vidas, Pai. Que essas pessoas parem de negar o Senhor por qualquer motivo, que o Senhor cure, Pai, essa orfandade, que esta pessoa abra o coração e aceite a paternidade do Senhor, que possa liberar perdão para aquele pai que rejeitou, para aquele pai que abandonou, mas que reconheça o Senhor como Pai, que o Senhor possa estar curando essas feridas, que o Senhor possa estar abraçando essas pessoas neste momento, Pai. Quantas pessoas sofrem com rejeição, quantas pessoas abandonam o Senhor para agradar os outros, deixam de te buscar, deixam de aceitar Jesus, de se converter, porque elas precisam agradar os outros, mas Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Pai, que essas pessoas se convertam verdadeiramente. Que essa palavra, Pai, venha para falar muito forte esses corações, que o Senhor possa estar moldando, transformando estas vidas por completo, Pai. Aquele que está em cima do muro, que ele saia do muro e que ele se posicione. E que o Espírito Santo ministre esta palavra e fale ao coração deste homem e desta mulher que ouve esta palavra, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor esteja forjando o teu caráter, trabalhando na tua vida, resgatando a tua alma e te fortalecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.